Você não é pai. Não existe pai. Você não é pai porque simplesmente você não pode ocupar um lugar que não é seu. Eu vi um vídeo de uma mulher que aconselha mães a falarem assim com as crianças. O seu pai é ausente e imaturo, ele teve os problemas dele. E aí ela justifica, a criança vai pensar o que foi que eu fiz para o meu pai se separar da minha mãe. E aí eu pergunto por que essa criança vai pensar que foi o pai que se separou da mãe dela e não o inverso. Então, se é para contar tudo, será que esse pai deve mesmo, com a desculpa de livrar essa criança do sentimento de que a culpa é dela, contar os reais motivos pelos quais a separação ocorreu? Será que esse pai deve mesmo contar para a criança, assim como essa profissional aconselha a mãe a contar para a criança que o pai é imaturo? Esse pai deveria então dizer que a mãe era imatura, que a mãe era infantil, que a mãe era ciumenta, ou até mesmo que essa mãe traiu esse pai? Então, debaixo dessa desculpa, essa mãe deveria praticar alienação parental? Porque a partir do momento em que ela fala essas coisas sobre o pai, ela está sim interferindo na formação psicológica da criança. Será que o pai poderia dizer que a mãe se mudou para vários quilômetros de distância porque fugiu com o amante e levou a criança consigo? Será que esse pai poderia mesmo dizer essa verdade? E essa profissional ensina a dizer que o padrasto é maravilhoso, que ele sustenta a família, que ele é presente. E, infelizmente, muitas mães conectam o exercício da paternidade com o casamento, ou seja, separou, o cara deixou de ser pai. Será que esse pai é ausente porque quer ou porque ele não tem condições financeiras de viajar todo fim de semana para passar apenas algumas horas com esse filho? Será mesmo que falar a verdade é a melhor maneira de ensinar uma criança a não se culpar? Será que é sobre a criança? Ou será que é sobre você, pai? Uma mãe responsável que não quer culpar essa criança por uma escolha do casal deveria dizer: eu e o seu pai entendemos que podemos nos dar melhor separados. E essa foi uma decisão nossa. Isso não é sua culpa. Essa decisão não tem nada a ver com você. Nós dois chamamos, tanto eu quanto o seu pai, nós dois cometemos erros. Se hoje o seu pai está ausente e longe, a culpa não é sua. A culpa é dos adultos. A culpa é de nós dois. Nós cometemos erros. Se é para que os filhos saibam a verdade, diga a verdade. A verdade adequada para a idade dela. Diga a verdade, mas não a sua própria versão fantasiosa dos fatos, que, por sinal, é muito infantil. A partir do momento que claramente essa mãe mostra que está tudo bem falar mal do pai da criança e exaltar o padrasto, porque esse pai não está mais com ela, mas o padrasto está, isso sim é muito infantil. Agora eu pergunto, se esse relacionamento acabar, qual é a verdade que você vai dizer para a criança? Essa criança que cresceu vendo você dizer o quanto esse padrasto é maravilhoso, o que você vai dizer para ele? Vai ser mais um homem que deixou de ser pai?